Boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual a hora que você vai estar assistindo este vídeo, mas eu quero falar aqui, bem rápido, né, para os pastores, né, os homens de Deus, que eu respeito muito os homens de Deus, né. Então, os homens de Deus, eles têm ofício, digamos assim, eles têm vocação, né, para cuidar, para apacentar. E um homem de Deus, um pastor, ele tem assim, ele deve ser polivalente. O militar, ele é formado para ser polivalente. A instrução que se dá para um militar é polivalência. Hoje no mundo, os patrões estão querendo funcionários que tenham muita experiência, né? E seja polivalente. Ele tem a habilidade de exercer N funções, tanto na prática, né? Quanto até na coordenação e etc e tal. Então, onde eu quero chegar com isso? Há pouco eu ouvi um homem de Deus se manifestar, né? É a opinião, né? Mas não é porque a opinião nós somos donos da verdade, né? Nós podemos, né, dar opinião, mas é importante quando a gente tem uma base, principalmente uma base na justiça divina. Eu creio que um homem de Deus, ele para dar opinião, né, principalmente se manifestar em público, ele precisa basear a sua opinião, o seu pensamento, no pensamento divino. E Deus, a justiça de Deus, fala a palavra de Deus que é perfeita, né? E a justiça dos homens é trapo de imundícia. Então, é por isso que muitas vezes nós precisamos medir o que nós falamos, né? E o que nós falamos tem que estar alinhado com o pensamento divino. Porque, agora veja eu ter que fazer uma crítica, né? Uma crítica que não é destrutiva, né? Até pelo respeito. Tem homens de Deus que eu vejo muitas vezes equívocos e eu nem falo nada, porque é coisa que dá para... Mas até em respeito, principalmente se for mais velho que eu. Agora, eu vi um homem de Deus aí esses dias, agora, final de semana, se manifestar com relação ao MST, as atitudes do MST. Né? É preciso que a gente conheça profundamente, né, politicamente, o movimento rural sem terra, né? O movimento Trabalhadores Sem Terra, MST, né? MST. E saber qual o critério que eles têm para invadir uma propriedade, né? Não é invadir qualquer propriedade, não, eu não acredito que tenha essa, só se for de propósito, assim, uma coisa aleatória, mas o MST não é esse movimento irresponsável que alguns falam. Agora, partindo de um pastor que é instruído e tem a palavra de Deus, é uma coisa meio complicada, porque ele serve a Jesus. Jesus, ele defendeu, né, o direito, os humildes, os excluídos e tudo mais. Quando eu faço um julgamento assim, opino aleatoriamente ou temerariamente sobre o movimento sindical, sem avaliar as questões que está por trás, né? Por trás das propriedades que o MST... Olha aqui, eu nunca fui do MST. Tem terras, tem impostos, talvez o imposto devido à União já está acima do valor da terra, né? Fazendas, terra do Estado que está lá parada, né, sem produzir. Então esse é o critério. Mas se a gente for analisar mais profundamente, a gente vê que a coisa é muito grave para um homem de Deus. Por isso que a questão de falar, Tiago não proibiu nós falar, mas nós precisamos avaliar o que nós vamos falar para poder a gente não dar esses furos, né? Então é complicado e a gente lamenta muito, né? Falando do MST, né? Do MST. E da questão trabalhista, né? Tiago fala lá sobre
o patrão, né, o rico que manda matar o trabalhador. Tiago fala lá do rico, né, para não fazer acepção de pessoas, e às vezes nós fazemos acepção de pessoas entre nós, né? Às vezes em alguns eventos, aí tem mesa separada só para os pastores, para uma devida elite, e ao invés da mesa ser com todo mundo junto, né? Com todo mundo junto. Aí se separa. Então isso é acepção de pessoas, é discriminar, né? E quando lugares que eu já ouvi falar, servir comida estragada para os ralé. E são irmãos, né? A palavra irmão, se eu não estou enganado, significa igual. Percebe? Então, aí Tiago, o meio-irmão de Jesus, fala lá sobre a questão dos pobres, né? Do trabalhador, direito trabalhista. Direito trabalhista. Agora imagina o que seria esta nação se não tivesse uma esquerda, muitas vezes minoria era nesse país, né? Hoje está mais equilibrado, não tivesse para as leis melhorarem, né? As leis melhorarem, e o excluído, o miserável, o paupérrimo, né? Pessoas que não tiveram herdade, né? Como os sacerdotes lá, mas ali foi coisa de Deus, né? Não tinham herdade porque Deus era a riqueza, então os sacerdotes não receberam terras, né? Agora tem pessoas pobres que não tiveram herdade, pessoas que veio. Imagina os escravos quando estiveram aqui, né? Os negros, né? Tirados de suas terras, jogados lá nos morros do Rio de Janeiro, sem assistência social. Então imagina um pastor, um homem com essa função tão nobre, que eu respeito tanto. Um pastor que ele figura como um juiz. O apóstolo Paulo fala lá: vós não tens pessoas sábias, vós vão levar as vossas causas para o homem ímpio, para os indignos. E quem deve ser os nossos juízes? É os homens de clãs brancas, os homens dos seus 70 anos, pastores, evangelistas, presbíteros. Meu Deus! Então precisa. Agora nós temos que fazer a crítica e a autocrítica, e não é para destruir. Às vezes as pessoas falam coisas, né? E eu ouvi isso, né? E no ambiente que nós estávamos, né? Até podia ter questionado. Mas olha, em respeito, tá? Nobre pastor, homem de Deus, tá? Receba essa mensagem. Não é repreendendo não, que o senhor é mais velho que eu até. Eu te respeito pelas clãs brancas, e muito mais por ser um homem de Deus, né? Ungido, vocacionado, né? Um ensinador, né? Então essas coisas que a gente está observando, e a gente precisa tomar muito cuidado, né? E quando a gente fala que é observador, aí alguém pode dizer assim: não, isso é um murmurador, né? Um murmurador. Não, nós estamos falando sobre o cuidado, né, que o Tiago falou lá, de nós falarmos. Não é proibir falar, é o cuidado que a gente fala. Porque as pessoas, eu fico triste, o coração da gente, meu Deus, né? E a gente respeita o homem de Deus, os homens de Deus, né? E de repente a gente ouve isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Eu preciso tomar cuidado, eu falo muito. Eu tomei água de janeiro, né? Meus pais diziam isso, eu ouvi da minha mãe que eu falava demais já desde criança. Então eu preciso falar, né? Não sou pregador, não sou pastor, sou um indoto, né? Não tenho diploma nenhum, exceto, né? Tem alguns diplominhas assim de curso técnico, de alguma extensão, né? Mas graças a Deus, como igreja, como filho de Deus, nós recebemos o Espírito Santo. Deus habita em nós. Então nós temos unção, né? O Espírito Santo é uma unção. A gente recebe quando aceita Jesus, se aceitou autenticamente, e também se interessar, se Deus tiver alguma coisa para operar através de nós, aí o que é que ele faz? O que é que Deus faz? Reveste, enche do poder do Espírito Santo, né? É a promessa maravilhosa, né, do batismo com o Espírito Santo. O batismo é revestimento de poder, né? Mas todo cristão autêntico, ao aceitar Jesus, a ser convencido pelo próprio Espírito de Deus, convencido do pecado, da justiça e do juízo. E lá, Jesus até explica, né? Convencido do pecado por isso, convencido do juízo por isso, né?
do pecado, da justiça e do juízo. Justiça, se eu não estou enganado, é relacionado ao Filho de Deus, né? Que ele é o Filho de Deus. Do juízo é que o Satanás já está julgado, né? E do pecado é que nós somos pecadores, se eu não estou enganado. Um forte abraço, que Deus abençoe. Nós estamos aqui, ó, tá vendo? Uma rodada aqui de 360 graus. Nós estamos no paraíso, numa região de mata. Nós fizemos um trabalho aqui, um serviço aqui, né? Aqui não falta serviço, né? E Deus fala aqui, hein? Deus fala, né? Um forte abraço fraterno, que Deus te abençoe. Eu sou Marcos Antônio da Costa, seu irmão em Cristo, servo do Senhor, né? Um forte abraço, que Deus te abençoe. E que esta palavra ajude a gente a estar vigilante nesses últimos dias.